Proposta internacional para o Fluminense pode tirar craque daqui. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar sobre presenças importantes no treino de hoje, sexta-feira, lá no Fluminense. Então tem muita informação sobre esse jogo. Falaremos da partida de amanhã também, né, contra o Atlético Goianiense. Então se liga aí nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que a gente posta. Quero começar esse vídeo aqui falando das presenças ilustres no treino de hoje, sexta-feira, dia 14 de junho, lá no CT Carlos Castilho. E a primeira delas, né, acho que é a mais importante, a que mais anima a torcida tricolor. Estou falando do volante André, que apareceu treinando com o grupo, treinando com bola normalmente, né? Vale lembrar que o André teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, tempo já parado, e aí já nas últimas semanas a gente trouxe informações, né, ele já tinha voltado a correr ali em volta do campo do CT Carlos Castilho, que é algo muito importante quando se trata de uma lesão de joelho, né, já que a corrida tem bastante impacto no joelho, então ele estar correndo novamente já é um bom sinal. Além disso, também teve informação dele já começando a fazer alguns treinos com bola, ainda em separado do elenco tricolor. E agora, nessa sexta-feira, também conhecida como hoje, dia 14 de junho, o André já é visto treinando com bola junto com o elenco. Para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense, é muito improvável que o André tenha condições, já consiga ali ficar disponível para o treinador Fernando Diniz. Mas é um bom sinal de que o retorno dele está cada vez mais próximo, né? Um jogador que, enfim, dispensa comentários, é um atleta de seleção brasileira, é uma peça crucial nesse time do Fluminense. A gente vê os problemas defensivos que a gente tem, né? Claro que a saída do Nino pesa, mas a ausência do André também pesa muito para o Fluminense. Então é uma peça muito importante que o Fernando Diniz pode voltar a ter muito em breve à sua disposição. Outras presenças importantes no treino de hoje lá no CT Carlos Castilho são Gianluca Mil, o atacante colombiano, e Arturo, o príncipe de Xerém, que estiveram envolvidos em partidas do Sub-20, né? Eles têm feito isso, né? Eles treinam ali como profissional, mas têm atuado com a equipe Sub-20 tricolor. Inclusive, na partida contra o Nova Iguaçu, a segunda rodada do Cariocão da categoria, eles foram grande destaque, né? Já haviam sido destaque na primeira partida contra o Sampaio Correia, o Lucumi faz 2 gols com 2 passes do Arthur, e na partida contra o Nova Iguaçu, o Fluminense vence por 3-0 e os dois participam muito bem. Tem até os gols, eu vou colocar aqui na tela, ó. O Arthur deu 2 assistências, o Lucumi fez um gol, né? Esse primeiro gol, o Arthur parte com a bola ali em velocidade, toca pro Lucumi que invade a área, bate rasteirinho no canto do goleiro. Depois, uma bela jogada individual do Arthur, ó, vem arrancando, faz fila e ele vai abrir lá na esquerda pro Isaac Martins cara a cara com o goleiro, fazer o 2-0. Ainda deu tempo do TH dar essa arrancada, tocar pro João Lourenço, que bateu no cantinho, dando números finais. A partida Fluminense 3, Nova Iguaçu 0. Acho muito importante, tá? Arthur e Lucumi estarem atuando no Sub-20. São atletas que não conseguiram minutagem no profissional. O Arthur, no começo do ano ali no time do Marcão, chegou a jogar, chegou a ser titular. O Lucumi nem isso, ele não tinha nem chegado no Fluminense. Até hoje, na equipe profissional do Fluminense, eu só lembro de uma partida que o Lucumi participa, que é o jogo da volta da semifinal contra o Flamengo, 0-0, em que o Lucumi fica ali 15 minutos como lateral direito. Então, assim, é muitíssimo pouca minutagem, né, para esses atletas com a camisa do Fluminense, e são jogadores jovens, principalmente no caso do Lucumi, tá? É um cara que tá no Fluminense por empréstimo. Então o Fluminense tem esse ano de 2024 para observar o jogador, para ver se vale a pena mantê-lo ou não. Então deixar ele encostado sem jogar é bem ruim, né? Seria péssimo para o atleta. Então, acho importante, né, eles serem rebaixados, vamos botar dessa maneira, para o Sub-20, a fim de ter minutagem, de conseguir jogar mais vezes. E estão se destacando muito lá na categoria. Tem informação importante sobre a próxima partida do Fluminense, que eu já vou trazer para você nesse vídeo aqui. Eu só vou antes, rapidamente, né, lembrar você de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então você vai fazer o seguinte: corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link e aí vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Você procura lá o botão seguir, geralmente no canto superior direito, clica lá. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Beleza? Tô te esperando por lá e vamos falar da partida da
próxima da próxima rodada, né? A próxima rodada é amanhã contra o Atlético Goianiense no Maracanã, mas antes eu quero falar um pouquinho do jogo contra o Cruzeiro, vai ocorrer lá no dia 19 de junho, tá? Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão, partida muito importante do Brasileiro. Todas as partidas do Brasileiro eu tô considerando muito importante, porque o Fluminense tá na bagunça, né? Tá na degola e tem que sair dali, tem que vencer esses jogos. Então são partidas muito importantes. Eu não tô focado em Copa do Brasil e Libertadores, esse papo lá pra frente. Eu quero que o Fluminense saia dessa bagunça, porque eu sei que o campeonato tá no começo, a galera pensa, não, mas daqui a pouco o Fluminense arranca. Aí eu tenho medo, gente. Eu tenho medo, eu quero que o Fluminense saia logo disso. Eu já vi o próprio Cruzeiro, Grêmio, né? Clubes que tinham elencos bons, que não eram elencos para brigar lá embaixo, mas ficaram lá embaixo nessa coisa de daqui a pouco eles arrancam, daqui a pouco eles saem do buraco e na hora H, quando precisou, não saíram. Então o Fluminense precisa urgentemente, né? Vencer amanhã o Atlético Goianiense, a gente vai falar um pouquinho mais dessa partida, e também vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. E o Cruzeiro postou na rede social Twitter deles a parcial de ingressos já comercializados para essa partida, tá? Tem mais de 10 mil ingressos vendidos, 10 mil pessoas confirmadas para esse jogo. Se tratando do Mineirão, que é um estádio grande, não é um público expressivo, mas ainda tem um tempinho ali para a partida, né? Então a torcida cruzeirense já garante 10 mil ingressos e pode garantir ainda mais para esse jogo contra o Flusão. Vamos falar um pouco então de Fluminense Atlético Goianiense, partida de amanhã à noite no Maracanã. O jornalista José Ilan traz pra gente a parcial de ingressos do Flu para essa partida. E olha, não é um público alto não, tá? De acordo com ele, cerca de 13 mil ingressos foram comercializados para essa partida. Cara, assim, pra mim já era esperado, tá? O Fluminense não vem numa boa fase, eu acho o horário do jogo de amanhã ruim. Calma, eu sei que você vai falar, pô, mas tu reclama de todos os horários, mas cara, um jogo sábado, 9 horas da noite, eu acho bem salgadinho. Acaba concorrendo com muitas coisas na vida das pessoas, né? Torcedor, gente, também é ser humano, ele tem vidas, tem compromissos, enfim. O sábado, 9 horas da noite, é um horário bem ingrato. E aí, quando você pega um momento que o Fluminense não tá bem, fica pior. Claro, o Fluminense estivesse jogando pra caramba, estivesse voando, podia botar o jogo terça-feira, 3 horas da manhã, que o Maracanã enche. Mas sábado, 9 horas, com o time na fase ruim, fica muito complicado. E assim, eu já esperava um público baixo, tá? Então não tem nenhum setor esgotado até agora, cerca de 13 mil ingressos. A gente conhece o perfil do torcedor do Fluminense, né? Então até amanhã, até o horário do jogo, deve passar aí dos 15 mil presentes no Maracanã, mas é um público baixo, não um público baixo com o Fluminense em má fase no Campeonato Brasileiro. A torcida, claro, sente isso e acaba desanimando. E falando de dentro de campo, o GE traz a provável escalação do Fluminense, né? Comentamos aqui nos últimos dias, o Martinelli está suspenso para esse jogo, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, não vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Com isso, quem deve ganhar a posição ali no meio-campo é o Alexander, né? Alexander e Lima formando a dupla de volantes. Lima eterno nesse time, né? Toda hora tem alguma questão com algum volante. O Lima vai continuando nessa equipe do Fluminense. Eu não gosto do Lima como volante, assim como a maioria de vocês, eu imagino, mas eu discordo da galera que não gosta do Lima. Eu acho que o Lima do meio para frente pode ser um jogador útil como volante, uma situaçãozinha que não me agrada muito. Mas além dele, né, dele e do Alexander entrando ali no time titular como essa dupla de volantes, a gente vai ter o retorno do Keno. O Keno esteve fora do jogo contra o Botafogo por conta de uma virose, agora está liberado e deve ser titular nessa partida. Então já traz, portanto, a provável escalação do Fluminense com o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, uma zaga formada por Marlon e Felipe Melo, né? O Daniel gravou mais cedo sobre isso, o Fluminense querendo a renovação de contrato do Marlon. O contrato do Marlon com o Flu vai durar o quê? Mais 15 dias, 16 dias? Vai até o final desse mês de junho. O Fluminense está tentando essa negociação. Se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá depois de assistir aqui e o Daniel traz todas essas informações para você. Beleza? Então a zaga com Marlon e Felipe Melo, e na esquerda o Marcelo, meio campo com Lima e Alexander, a dupla de volantes, e o Paulo Henrique Ganso, como sempre, na articulação, e lá na frente Marquinhos, Keno e Germancano. É importante frisar, tá? O GE traz também que em determinados momentos da atividade o Fernando Diniz testou o John Kennedy no lugar do Germancano. O Germancano não vem numa boa fase, isso aí todo tricolor sabe e lamenta, então tem a possibilidade do John Kennedy jogar por ali. Ele foi testado no setor, mas a tendência maior é que o Cano seja o titular para essa partida, que eu quero, claro, saber de você o palpite. Tá confiante pro jogo de amanhã? Quanto vai ser essa partida? Deixe o seu comentário aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. E tem proposta internacional chegando pro Fluminense, tem craque que pode estar bem próximo de deixar
o tricolor. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo. Eu só vou rapidamente antes aqui aproveitar para dar aquela moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo, deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro da Mata, de Petrópolis, pro Assis, de Minasul, Goiás, pro Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, pro Assis, lá de Manaus, pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, e pro Edival, de Araruama. Um abração pra galera e o convite mais do que reforçado. Você que tá aí ligado na Central, quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar dessa informação, gente, porque o jornalista Pipi Sierra, que é um jornalista colombiano, trouxe atualizações sobre a situação do meio-campista John Arias. Tá? De acordo com o jornalista, a saída está bem encaminhada e esse final de semana vai ser decisivo para isso. Ele cita também alguns clubes como provável destino, mas vamos fazer assim, vamos fazer melhor. Vou botar na tela o que o jornalista falou. A gente legendou esse vídeo para você conseguir entender. Ele falou em espanhol. Eu acho que dá para entender, mesmo estando em espanhol, tá? São palavras parecidas ali com o português. Mas, de qualquer forma, a Central legendou esse vídeo em português para você. Se liga. Hablemos de John Arias. John Arias, hasta donde tengo entendido, este fin de semana se va a pactar toda la propuesta que se le va a enviar a Fluminense para que John Arias pues analice esta situación. Y todo está bien encaminado para la salida de John Arias. Hay un equipo español, pero el tema del equipo español es que ha pedido hasta julio para avanzar en esta negociación. Pero lo más cercano ahora es la Premier League para John Arias, un jugador importante. A mí me han nombrado Crystal Palace, Fulham, West Ham, así que seguramente, o muy posiblemente será uno de esos tres. No está confirmada la negociación con alguno de estos tres, pero me han nombrado estos tres. Yo creo que podrían ser. Aí então o que ele fala, né? Ele fala ali de 3 clubes da Premier League que seriam os destinos mais prováveis do John Arias. Mas calma, segura isso aqui, porque ele também cita uma questão de um time espanhol, né? Ele fala que essa equipe espanhola que está interessada no John Arias pediu até julho, né? Pediu o mês que vem para daí fazer uma proposta e avançar por essa negociação. E aí, segundo ele, por conta disso, a tendência maior é que algum clube da Premier League venha e busque o John Arias, né? A gente sabe que nos últimos meses aí saiu informações que o Sevilla poderia estar interessado no John Arias, então poderia ser esse clube espanhol. A gente sabe também que o John Arias tem esse interesse de jogar no futebol europeu, então acaba complicando um pouco a situação, né? Se você pegar um time como um Sevilla, por exemplo, ou esses 3 da Premier League que se citam, para jogar na Premier League, o John Arias provavelmente aceitaria, né? Ele recebeu a proposta do Zenit, não foi, diferentemente do Nino, né? Ele não quis jogar na Rússia, mas na Inglaterra, na Espanha, com certeza ele vai querer. E aí ele fala, né, dessa proposta que essa equipe da Premier League está avançando para contratar o John Arias. Ele fala de 3 equipes, ele disse que não sabe exatamente qual é a equipe, não tem a definição, mas que falaram de 3 equipes que estariam interessadas no jogador. Crystal Palace, Fulham e West Ham. As 3 equipes são de Londres, por sinal, tá? O Fulham é interessante falar, por quê? Porque o Fulham quer contratar o André, né? A gente sabe disso, foi pauta essa semana. Já há bastante tempo o Fulham tem interesse no André e é o plano A deles nessa janela, já que eles devem negociar o João Palhinha, que é um volante da mesma posição do André, vai sair do Fulham, eles estão querendo o André para repor. Poderia ter uma dupla lá no Fulham, né? John Arias e André, novamente reeditando os tempos de Fluminense, caso o Fulham realmente avance pelo jogador. Tem a possibilidade do West Ham também, que é, para mim, a melhor opção pro John Arias, porque é uma equipe mais forte, mais tradicional até do que as outras duas. Eu acho que, bom, se eu estivesse no lugar do John Arias, eu provavelmente escolheria ir jogar no West Ham. Tem essa possibilidade também. E a terceira possibilidade é a que menos me agrada, que eu acho que o Fluminense não tem que negociar, que é o Crystal Palace. Se essa equipe for o Crystal Palace, eu acho que o Fluminense não deve vender. Por quê? Gente, vale lembrar que o Crystal Palace tem como dono o John Textor, que é o dono do Botafogo também. Então, assim, você vende o Arias pro Crystal Palace, ele passa um ano lá, 1 ano e meio, 2 anos, não rende muito, e aparece algum clube do futebol brasileiro interessado em trazê-lo, muito provavelmente ele pinta no Botafogo, né? Porque é o mesmo dono.
Então, assim, eu sou um pouco contra. Claro que, pô, você vender só pro West Ham, pode o Botafogo, o Flamengo ou qualquer outro time, depois, no mesmo caso, se ele não der certo por lá, tentar trazer de volta. Agora, no Crystal Palace, você meio que já facilitou o processo para ele jogar no Botafogo. Então, assim, isso não me agrada não, tá? Negociar com o Crystal Palace, e eu acho que o Fluminense deveria evitar ao máximo. Assim como teve informação no começo do ano de interesse do Lyon no John Kennedy, eu também na época eu falei que achava que não era bom, porque Lyon é do John Textor também, então para daí o cara não render um pouco lá, entrar um treinador que não quer usar o cara e mandar ele pro Botafogo para reforçar um rival nosso, não custa. Então eu sou contra essa possibilidade, mas a gente sabe, né? Infelizmente o João Arias deve sair sim nesse meio do ano do Fluminense, é um jogador que tem interesse em jogar na Europa, tem interesse de clubes da Europa nele, né, que é muito importante também, tá lá na Copa América com a Colômbia, a gente tem que só ver agora quais serão os valores envolvidos. O Fluminense tem que fazer o melhor negócio possível, né, botar a maior quantidade de dinheiro no bolso com essa negociação. Eu quero, claro, saber de você que está aqui assistindo. O João Arias vai fazer muita falta, isso a gente sabe, mas qual seria o valor mínimo para o Fluminense negociar esse jogador? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.